Esportes Litorânea, sua TV por assinatura e Camaçari TV. Hoje vamos falar de uma forma um pouco diferente das 10 atividades que você precisa evitar para ganhar tempo. As 10 atividades que você precisa eliminar imediatamente da sua vida se não quiser perder tempo. É importante porque isto. Porque muitas pessoas dizem, tudo bem, eu fiz todo o planejamento do ano, depois eu vi como é que eu tomo minhas decisões, vimos como alcançar os objetivos, mas chega 2, 3 meses que está tudo indo bem, de repente eu me descubro com os dias que são extremamente escuros, quando na verdade todos os dias têm 24 horas. E hoje, Padre Márcio trouxe aqui algum dado bastante interessante que diz, são os seguintes. Primeiro, controlamos nosso smartphone mediamente 85 vezes por dia. Depois, nós passamos 3 horas, 17 minutos por dia na frente de uma tela, que seja televisão, computador, celular, enfim, muito tempo na frente da tela. Desperdiçamos mais de 2 horas e meia de trabalho por dia em distrações, que pode ser responder ao celular, pode ser jogar, porque agora também aquele jogo diz, mas esse é um jogo para eu tirar o estresse, só aquele jogo de neurociência para melhorar minhas capacidades, mas no horário de trabalho. E depois demoramos, esse que é o mais interessante, 23 minutos e 15 segundos para recuperar o foco depois de uma distração. Lembre-se bem desse número, 23 minutos e 15 segundos para recuperar o foco depois de uma distração. Esses dados foram trazidos pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados. Então, como você vê, são dados extremamente significativos que dizem como nós fazemos muitas atividades, sobretudo nos ocupamos com tecnologia eletrônica, que na verdade de um lado nos facilita, mas do outro nos tiram bastante tempo. Diego, tu está me dizendo de largar o computador, de largar o celular, de não utilizar as tecnologias que realmente facilitam o trabalho. Eu não estou dizendo tudo isso, e claro que nós não devemos nos tornar máquinas, robô, porque isso não faz parte, mas tudo tem que ser utilizado com uma certa inteligência. Tanto que uma frase bem significativa de Steve Jobs, o fundador, criador da Apple, depois ele foi até despedido da própria empresa e foi novamente recontratado para a diretoria da Apple, ele diz o seguinte, por gentileza, prestem bem atenção. Algumas pessoas acham que foco significa dizer sim pelas coisas em que você irá se focar, mas não é nada disso. Significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. E essa palavra, selecionar cuidadosamente. Isso por quê? Porque tem atividade que você faz todos os dias e leva anos que não se dá nem conta que está fazendo, que são absolutamente insignificantes para você ou simplesmente totalmente improdutivas. Esse não sou eu que eu digo, mas é Richard Koch, que no seu livro 80-20, a Lei de Pareto, dizia já há mais de 10 anos atrás, esse aqui é o livro que vocês podem encontrar em qualquer livraria, pesquisando bem na internet, pode até comprar pela internet, é bem interessante, apesar de ser já um livro do milênio passado, e ele mesmo nos apresenta 10 atividades que precisamos realmente evitar. Então, pegue caneta e papel e comece a anotar essas atividades, porque eu tenho certeza que pelo menos algumas dessas são armadilhas para você. A primeira atividade importante é elimine atividades que os outros querem que você faça. O que são essas atividades? São aquelas atividades que você faz para agradar uma pessoa, para agradar seu chefe, para agradar seu esposo, sua esposa, para agradar seu filho, ou simplesmente aquelas atividades que você faz para se mostrar, ou como dizem aqui no Brasil, para puxar o saco. Exatamente essa atividade
realmente não acrescentam em você. São aquelas atividades que te caem nas costas sem você nem esperar. Por exemplo, um colega ou uma colega que tem bons modos vai dizendo: por gentileza, me ajuda aí nesse relatório. E essa ajuda não é uma ajuda, mas realmente coloca toda a tarefa, todo o relatório na sua escrivaninha e você não tem a força, a coragem de dizer não e faz o quê? Desperdiça seu tempo em atividades que não lhe agregam. Simplesmente para quê? Para ter um obrigado que nem sempre vem, ou imaginando de ter uma glória futura na consideração destas pessoas. Mas isso não acontece, nem familiares. Então, aprenda a eliminar aquelas atividades que os outros querem que você faça, mas que não lhe acrescentam em nada. A segunda atividade que é bom você eliminar são aquelas atividades que sempre foram feitas assim. Acabamos de falar, o Padre Márcio acabou de falar, que muitas vezes nós fazemos algumas coisas e a resposta é: mas por que se faz assim? A resposta é porque sempre foi assim. Isso não é uma resposta. Começa a se questionar um pouco. Será que esta atividade específica pode ser feita de forma diferente? Pode ser feita mais rapidamente? Pode ser feita melhor utilizando outras técnicas ou utilizando outras ferramentas? Porque se a pessoa a quem você pergunta te responde por quê é assim, sempre foi assim, fuja dessa atividade. Mas fuja mesmo, porque tem muitas coisas que nós fazemos de forma rotineira que não nos damos nem conta de quanto tempo nos tomam durante o dia. Então, primeiro, fuja das atividades que os outros querem que você faça. E segundo, fuja daquelas atividades que são assim, porque são assim, sem uma explicação bem específica. Sempre foram feitas assim, continuarão sendo feitas assim, mas você saia dessas atividades. A não ser que você tenha a coragem e a vontade mesmo de fazer diferente para encontrar um novo caminho. Isso sim que é uma solução e de repente você aprende muitas coisas. A terceira atividade que você precisa eliminar são aquelas atividades pelas quais você não tem talento. É claro, evidente que todos temos talento, mas nem todos, aliás, acho que ninguém, na verdade, tem talento em todas as coisas. Tem que ir melhor nas matérias científicas, outros que são melhor nas humanas, outros que são bons em fazer obras e outros que são mais eficazes em fazer palestras. Enfim, tem que utilizar melhor a palavra, tem que utilizar melhor as mãos. E para isso eu quero contar para você a história dos talentos. Tinha uma vez um homem rico que tinha vários lingotes de ouro. Agora eu perdi o português. Um lingote de ouro, nem os tesouros de ouros. Então ele distribuiu para seus 3 escravos. Deu 5, vamos falar moedas. Vamos dizer moedas que fica mais simples. Eu prometo estudar essa semana português para melhorar. 5 moedas de ouro para o primeiro escravo. Depois deu 3 moedas de ouro para o segundo escravo e deu 1 moeda de ouro para o terceiro escravo. Ele viajou e de volta, quando ele voltou, pediu conta aos escravos. Disse: querido, o que vocês fizeram dessas moedas? O primeiro, todo emocionado, feliz, disse: oh, meu senhor, dessas 5 moedas e eu utilizei, agora eu tenho 10 moedas para o senhor. O segundo, mesma coisa. Eu dessas 3 moedas, senhor, eu tenho 6 moedas. E o terceiro disse: senhor, você me deu essa moeda, aqui está a sua moeda, bem guardada. Então, é claro que o padrão, ele elogiou muito o primeiro e o segundo escravo e simplesmente não falou nada para o terceiro, que dessa moeda enterrou para depois recuperar na hora que o seu dono voltou. Isso quer dizer o quê? Que você tem talento e não tem que enterrar seus talentos. Porque o talento é feito para multiplicar o seu bem-estar, para multiplicar a sua riqueza até financeira, mas para multiplicar no mundo onde você vive. Então, aquelas atividades onde você não é bom mesmo, deixe para outros fazerem. Por exemplo, eu sou realmente
insuficiente nas artes, que seja gráfica. Se você me dá um papel e me diga desenha uma casa, para mim não dá. Se me dá uma madeira para construir uma casinha de madeira, também não dá. Todas as atividades manuais e artísticas, realmente, na minha vida, não são as... Além de não gostar muito, eu realmente não tenho a capacidade para isso, eu evito fazer. É claro que se eu precisar de uma casinha de madeira, eu peço um artesano para construir para mim. Tem outras coisas onde me viro melhor e que faço. Também você evite de fazer atividades onde você não tem talento. Aproveite seus talentos, primeiro conheça seus talentos, aproveite bastante o seu talento e desenvolva atividades e tarefas onde você possa sempre dar o seu melhor. A quarta atividade que é bom você eliminar são aquelas atividades que você não ama fazer. Aqui vem, muitos dizem, eu estou já vendo você abrindo o sorriso do outro lado, dizendo, tá vendo? Se até Diego, ele lá do programa fala, ele não faz essa atividade simplesmente porque eu não gosto, eu não vou fazer mesmo. Calma, porque não é assim. Quando você tem uma atividade que não ama fazer, ou que não gosta, primeiro se pergunte, eu posso eliminar esta atividade? Segundo, se pergunte, eu posso evitar de fazer essa atividade? Terceiro, se pergunte, eu posso delegar para alguém essa atividade? Se a resposta é sempre sim, as três perguntas, você pode evitar de fazer essa atividade. Se a resposta for não, bem, meu amigo, minha amiga, te toca mesmo. Aquela frase, hoje te toca. Porque essa atividade tem que ser feita por você. Portanto, veja bem antes de eliminar com facilidade alguma atividade que não gosta, se a atividade pode ser eliminada, pode ser delegada ou simplesmente se essa atividade não lhe pertence. A quinta atividade que você precisa eliminar são aquelas atividades onde você é interrompido continuamente. Por isso que eu falei, lembre-se de 23 minutos e 15 segundos. Este é o tempo que mediamente o ser humano precisa para voltar a ter foco. Isto é, quando você está fazendo alguma coisa, alguém te interrompe, para voltar aquele foco, aquela concentração, aquela efetividade total que você estava, mediamente demora mais de 20 minutos. Já pensou você estudando para a prova do vestibular e alguém interrompendo a cada 20, 25 minutos? Você começa a estudar, passa 5 minutos e ele interrompe. Começa de novo, depois de meia hora, ou seja, quando está começando de novo a ter aquele ritmo bom, interrompem novamente. Às vezes não é nem pessoas que interrompem, o celular, o telefone, o rádio do vizinho, enfim. Se tem uma atividade onde você precisa foco total para um período de meia hora, uma hora, que já é um ótimo aproveitamento, tente encontrar o lugar certo, porque a atividade onde você precisa foco total, com pessoas que lhe interrompem, com fatos que lhe interrompem, não tem sucesso. A sexta atividade que você precisa eliminar são aquelas atividades que não importam a ninguém. O que são essas atividades que não importam a ninguém? Eu gosto de dizer, como se diz lá na Itália, pentear bonecas. Tem pessoas, Padre Márcio, que passam o dia penteando bonecas. E até essa boneca ser perfeita, eles continuam penteando boneca. Essa atividade interessa alguém? Provavelmente só a você, a sua filha que tem aquela bonequinha que você está penteando. Mas em si, você pode me dizer, mas a boneca com o cabelo penteado, ela fica perfeita. Eu gosto muito do perfeccionismo. Agora, a lei de Pareto, 80-20, ela diz justamente que com 20% da sua atividade, você tem 80% dos seus resultados. E eu pergunto, isso sobretudo pergunta a empresários e a pessoas que têm um trabalho próprio. Se você faz bem seu trabalho em 1 hora, até um nível bom, muito bom até, e depois demora 2 horas para tornar quase ótimo esse trabalho, vale a pena gastar 2 horas a mais do seu tempo para ter uma melhoria mínima em relação àquilo que você tem feito. E esse aqui, muito simplesmente, a base da base, lei de Pareto, 80-20. 20% do seu esforço tem que dar 80% dos seus resultados. Assim o tempo. Quando você faz muito bem algo em 1 hora,
será que vale a pena gastar mais 2 horas para fazer só um pouquinho a mais, porque você simplesmente se diz ser perfeccionista? Deixo com você a resposta. A sétima atividade que você precisa eliminar são atividades que precisam no dobro do tempo para serem executadas. É claro que quando falamos de atividade que precisa no dobro do tempo, não estamos falando de atividades breves, de atividade que você tem uma medição de 1 dia, de 2 dias, mas atividade de um tempo maior. Esta também é muito adequado para nossos amigos que estão montando uma empresa, aqueles que logo começaram, até pequeno empresário, que faz o seu plano de empresa e estabelece que em 1 ano ele vai ver o resultado de produtividade, de retorno, enfim, tem vários números que vão lhe dizer se está no caminho certo ou não. Se depois de 1 ano ele vê que nada está dando certo, que a produtividade é baixa, que o resultado financeiro é péssimo, que ele está continuando a fazer a mesma coisa, dando muito de si, se dedicando mesmo, até em termos de horas de trabalho, e nada de bom está acontecendo, será que vale a pena continuar naquilo? Tem pessoas, Padre Márcio, que dizem, mas vai acontecer. Eu estou dando o meu melhor, estou fazendo tudo o que tem que ser feito e vai acontecer. E passa 1, 2, 3, 4 anos e o buraco fica cada ano mais fundo. Então pense bem, eu falei de coisa grande, de empresa, mas isso também na sua casa. Se tem atividade que você faz e demora muito em fazer, enquanto outros fazem um tempo bem reduzido, ou atividade que por si só pede muito tempo e não te dá o resultado que você espera, vale a pena continuar a fazer? Eu deixo também a resposta com você. A 8ª atividade que é bom eliminar são aquelas atividades que você delegou para as pessoas erradas. Aqui sempre, quando falamos de produtividade, evidenciamos como é importante saber delegar, mas é importante saber delegar para a pessoa certa. Quando você começa a delegar para alguém, você primeiro mostra como se faz ou como você quer que seja feita a tarefa que você delegou. Segundo, você tem um tempo um tempo onde vai conferir se o trabalho está feito da forma que você deseja. É claro que chega um ponto que você para de controlar, só pede o resultado final e não se preocupa mais com isso. Por quê? Porque tem uma pessoa que está fazendo no seu lugar. Mas se você fez todo esse processo e percebe que está continuando a trabalhar, até trabalho dobro, além do seu, continua explicando a essas pessoas como que o trabalho seja feito, provavelmente o problema é a pessoa. Então, atividade que você delega às pessoas erradas são atividade que precisa eliminar para ganhar tempo. Pelo menos faz você diretamente, não explica para os outros, enquanto procura a pessoa adequada para executar a tarefa ou atividade que você precisa ou quer ou deseja executar. A 9ª atividade que você precisa eliminar são atividades que podem ser automatizadas de forma simples. Aqui tem atividade que você pode utilizar o sistema IFTT, que é If This Then That. Ou seja, se acontece aquilo, então se acontece isso, então vai acontecer aquilo. Traduzido muito basicamente. O que é isso? Quando você, por exemplo, sobretudo para quem trabalha com informática, com redes sociais, com e-mail, tem que dar sempre a mesma resposta. Tem um aplicativo que você utiliza com o hashtag para, com uma simples palavra, escrever diretamente toda a frase ou toda a resposta. Isso poupa muito do seu tempo, mas isso não só para atividades virtuais ou para atividades tecnológicas. Também na sua casa, você tem atividades que você faz de forma repetida, encontre um meio para você conseguir automatizar estas atividades. Por quê? Porque nós perdemos muito tempo em fazer sempre a mesma coisa e pior, que precisamos fazer essa coisa. Então, veja como é interessante conseguir utilizar a tecnologia de forma inteligente para facilitar o seu trabalho e para você ganhar bastante tempo. E a última atividade
que você precisa eliminar para ter mais tempo é quella de evitar de responder aos recados. Na verdade, o autor do livro, que é de 1997, ele dizia responder ao telefone. Mas hoje em dia quase ninguém mais tem o telefone dentro de casa. Então, responder aos recados, que pode ser WhatsApp, Facebook, o celular mesmo, Instagram, todas as redes. Se você tem ainda mais a notificação de o alerta porque recebe um recadinho, começa a parecer mais uma boate do que um celular. Todo toque você olha e responde, a seu foco vai embora e não volta mais. Se você está fazendo um relatório importante para seu trabalho, você vai demorar muito tempo tendo um resultado baixo. Se você está preparando o seu vestibular, você muito provavelmente vai ter buracos na sua preparação. Isso por quê? Porque demorou muito tempo a responder a cada vez, tirando o seu foco daquilo que estava fazendo. O que pode fazer com isso? Simplesmente estabelecer durante o seu dia, que vai ter muito mais tempo agora, minutos ou tempos, períodos, onde você vai responder todo de uma vez aos e-mails, ao seu celular, smartphone, todas as solicitações que você recebeu, dedique um tempo, que pode ser de manhã, de tarde ou de noite, quando é melhor para você, para responder a todas essas pessoas. Hoje, Padre Márcio, nós não falamos de nenhuma técnica complicada, de nenhuma técnica de gerenciamento do tempo, de administração do tempo, aquelas que vendem lá fora para muitos fazerem dinheiro, mas que deixam as pessoas mais confusas ainda. Porque aqui nós gostamos realmente que você consiga aproveitar bem o seu tempo para ter mais tempo livre para passar com quem mais você gosta e para curtir de verdade a vida. É por isso que nós indicamos 10 atividades que você pode eliminar a partir de hoje.